Você já ouviu a história de como uma mulher solitária se tornou uma lenda que mudou vidas nas estradas da Europa? Laroyer a todos. E hoje vou te contar como a cigana da estrada transformou a solidão em esperança. Contos curtos. Era uma noite iluminada pela lua cheia, cujo brilho prateado se espalhava suavemente sobre as copas das árvores antigas, projetando sombras dançantes no solo úmido da floresta. O vento sussurrava entre os galhos, carregando consigo o aroma fresco do musgo e das ervas selvagens, quando, de repente, o choro de uma recém-nascida rompeu o silêncio místico da Baviera. Seu lamento, ao mesmo tempo frágil e poderoso, parecia se entrelaçar com os sons da natureza, como se anunciando sua chegada não apenas aos humanos, mas também aos espíritos ancestrais que habitavam aqueles bosques sagrados. Os pais da menina, devotos ao druidismo e guardiões dos antigos saberes, ergueram os braços ao céu em gratidão, pois viam naquele nascimento a renovação de um ciclo ancestral. Sob a luz da lua, cercados por uma clareira enfeitada com flores silvestres e pedras dispostas em círculos rituais, celebraram a vinda da criança com cânticos melodiosos, danças ritmadas e oferendas feitas de mel, frutas e folhas de carvalho aos deuses da natureza. O fogo sagrado crepitava ao centro da cerimônia, lançando faíscas douradas para o alto, como se o próprio universo abençoasse aquela nova vida que acabara de despertar para o mundo. Desde pequena, a menina foi cercada pela sabedoria ancestral de seu povo, crescendo entre cânticos ritualísticos, histórias dos tempos antigos e o sussurro constante da floresta que a envolvia como uma mãe zelosa. Seus primeiros passos foram dados sobre a terra macia, sob a sombra dos carvalhos sagrados, e suas primeiras palavras foram aprendidas ao som das preces murmuradas pelos anciãos ao amanhecer. Ela aprendeu desde cedo a reconhecer o poder oculto nas ervas que curavam corpo e alma, dominando o segredo das raízes que acalmavam a febre, das folhas que afastavam a dor e das flores que traziam visões. Observava com olhos atentos os rituais que fortaleciam o espírito e mantinham o equilíbrio entre os homens e as forças invisíveis do mundo. Os sinais da natureza não lhe passavam despercebidos. A dança das aves no céu, o farfalhar das folhas ao vento, a mudança sutil no curso dos riachos, tudo era mensagem, tudo era presságio. Seu nome era Freya, um tributo à deusa da fertilidade e do amor, e seu destino parecia já estar traçado desde o primeiro suspiro. Entre as predições dos sábios e os sorrisos orgulhosos de seus pais, crescia a certeza de que ela não seria uma simples guardiã das tradições, mas uma druida poderosa, uma guia para seu povo em tempos de bonança e provação. Seu coração pulsava com a mesma força das raízes da grande árvore sagrada, e sua alma ardia como o fogo eterno do conhecimento ancestral. Mas o mundo estava em guerra contra a antiga sabedoria. O conhecimento dos ancestrais, que por séculos fora passado de geração em geração, agora era visto como heresia. A Inquisição espalhava terror por toda a Europa, perseguindo aqueles que ousavam manter vivas as tradições pagãs, queimando livros, destruindo templos e silenciando vozes que desafiavam o dogma. O cheiro de fumaça e carne queimada tornara-se comum nos vilarejos, e o sussurro do medo corria entre os que ainda resistiam. Freya tinha apenas 12 anos quando a tragédia bateu à sua porta. A noite estava fria e silenciosa, quando um estrondo quebrou a paz do lar onde crescera. Homens vestindo mantos escuros e carregando tochas invadiram sua casa como sombras impiedosas. Uma denúncia anônima havia levado os inquisidores até ali, e não havia misericórdia para aqueles que eram acusados de bruxaria. Seus pais foram arrastados para fora sob gritos e açoites, enquanto seu irmão, ainda tentando lutar, foi abatido sem hesitação, sua vida ceifada antes mesmo que pudesse pedir clemência. Freya assistiu a tudo, petrificada pelo horror, sabendo que, se não fosse tão jovem e mulher, teria encontrado o mesmo fim, mas seu destino não seria mais misericordioso. Levada à força para a Itália, foi entregue como serva a um bispo cuja verdadeira face era marcada pela perversidade. As paredes frias de pedra de sua nova prisão abafavam seus gritos, e as longas noites de servidão eram repletas de humilhação e dor. Não havia compaixão naquele lugar,
Apenas a certeza de que sua existência agora pertencia a um homem que via nela apenas uma peça descartável. Dia após dia, Freya sentia seu corpo ser esmagado pelo fardo da escravidão, mas dentro dela, algo permanecia intacto. O fogo da liberdade, alimentado pelo sangue de seus ancestrais, ardia silencioso, esperando o momento certo para se erguer. Ela não se curvaria para sempre. A floresta ainda vivia em sua alma, e sua hora de lutar chegaria. Uma noite, quando o bispo baixou sua guarda, embriagado pelo próprio poder e pelo vinho que consumia sem moderação, Freya soube que aquele era o momento que esperara por tanto tempo. O medo ainda residia em seu peito, mas ao lado dele crescia algo mais forte: a determinação. Com mãos trêmulas, retirou a pequena faca que havia escondido sob suas vestes semanas antes, conquistada às escondidas da cozinha, e em um movimento rápido e silencioso, afundou a lâmina na carne macilenta do homem que a mantivera cativa. O som sufocado do bispo, misto de surpresa e agonia, ecoou pelo aposento, mas Freya não hesitou. Enquanto ele se debatia, ofegando em busca de um alívio que nunca viria, ela correu. O frio da noite cortava sua pele, mas nada a faria parar. Corredores intermináveis, sombras ameaçadoras, ecos de passos ao longe. Tudo era um labirinto de pesadelos, mas ela estava decidida a escapar. No entanto, a liberdade tinha um preço. A cidade, cercada por muros e guardas atentos, era uma gaiola de pedra difícil de transpor. Desesperada, Freya percebeu que fugir não bastava. Ela precisava de um aliado, de alguém disposto a ajudá-la a atravessar os portões. Foi então que encontrou um guarda disposto a negociar. Mas sua moeda não era ouro, nem promessas. Para escapar, precisou pagar um preço cruel. Trocou sua dignidade por uma chance de sobrevivência. As lágrimas escorriam silenciosas enquanto seu corpo era violado. Mas em sua mente, um único pensamento se repetia como um mantra: ela não morreria ali. E assim, pela primeira vez, Freya compreendeu uma verdade amarga. A liberdade, esse sonho tão precioso, podia exigir sacrifícios dolorosos, e ela estava disposta a pagar o que fosse necessário para nunca mais ser uma prisioneira. Com o coração pesado pelas memórias de tudo o que perdera, Freya começou a caminhar sem destino certo, guiada apenas pelo instinto e pelo desejo de se manter viva. A estrada tornou-se sua casa, um espaço sem fronteiras, onde cada passo a afastava do passado e a levava para um futuro incerto. Os céus estrelados eram seu único teto, e a terra fria, seu leito de descanso. O vento que cortava os campos murmurava histórias antigas em seus ouvidos, como se os espíritos da floresta e dos ancestrais ainda caminhassem ao seu lado, lembrando-a de que sua luta estava longe de terminar. Durante os primeiros meses, a sobrevivência era sua única preocupação. Alimentava-se de frutos silvestres e raízes, bebia água de riachos escondidos e refugiava-se em grutas escuras quando o frio ou a chuva tornavam a noite cruel demais. Cada dia era uma batalha silenciosa contra a fome, o medo e a solidão. Evitava estradas movimentadas e qualquer contato humano, pois sabia que sua liberdade ainda era frágil e que o mundo não tinha piedade dos que caminhavam sozinhos. Mas inevitavelmente as estradas sempre cruzavam com outras vidas, e cada encontro trazia consigo uma lição. Houve o velho eremita que lhe ensinou os segredos do fogo e a forma certa de ler os mapas do céu. A mulher marcada pelo tempo que, com poucas palavras, lhe mostrou que a dor podia ser transformada em força. E o jovem mercador de olhos bondosos que lhe ofereceu pão e um lugar ao redor da fogueira sem pedir nada em troca. Aos poucos, Freya percebeu que, por mais cruel que o mundo pudesse ser, ele ainda guardava centelhas de luz. E que, mesmo sem um lar ou uma família, ainda restavam caminhos a seguir e histórias a escrever. Em um vilarejo isolado nos Alpes, onde o vento soprava gelado e as montanhas erguiam-se como guardiãs do tempo, Freya encontrou refúgio temporário. Seus pés calejados a levaram até a forja de um ferreiro chamado Klaus, um homem de ombros largos e olhar cansado, cujo semblante carregava não apenas o peso do trabalho árduo, mas também a angústia de um pai desesperado. Sua filha, uma menina de cabelos dourados e olhos febris, estava à beira da morte. Enfraquecida por uma doença misteriosa,
que nenhum curandeiro conseguira aliviar. Olhando para a criança, Freya sentiu uma fagulha de esperança misturada à lembrança de seu próprio povo. Os ensinamentos dos druidas ainda pulsavam em sua memória, vivos como raízes sob a terra, e ela sabia que a natureza guardava respostas para quase todos os males. Com mãos firmes, mas delicadas, colheu ervas nas encostas das montanhas e preparou uma poção com o conhecimento ancestral que aprendera desde a infância. Entre orações murmuradas e gestos precisos, administrou o remédio à menina, que em poucas horas começou a recuperar o fôlego e em poucos dias voltou a correr pelos campos. Klaus, tomado por uma gratidão silenciosa, ofereceu-lhe abrigo e comida. Nos dias seguintes, Freya experimentou algo que há muito não sentia. Um lar, ainda que temporário. O calor da lareira, o cheiro do pão recém-assado e o riso infantil enchiam o ambiente de um conforto esquecido. Mas, à medida que os dias passavam, ela percebeu que, apesar de sua força e generosidade, Klaus carregava um rancor profundo. Seu ódio era dirigido a um comerciante local, um homem que, anos atrás, havia enganado sua família, deixando-os à beira da miséria. A raiva do ferreiro era como o metal bruto que ele moldava, rígida, densa e inquebrantável. Mas Freya sabia que o ferro só se tornava útil quando aquecido e transformado. Com paciência, ela falou sobre o peso do rancor, sobre como ele corroía a alma e aprisionava tanto quanto as correntes da servidão. Aos poucos, suas palavras começaram a ressoar. Klaus lutou contra o orgulho, contra anos de ressentimento, mas no fim, compreendeu que o perdão poderia ser tão poderoso quanto o aço que forjava. Quando finalmente ele se libertou daquele ódio, o vilarejo inteiro sentiu a mudança. A tensão nas feiras dissipou-se, as conversas fluíram mais leves e até mesmo a filha de Klaus parecia sorrir com mais frequência. Freya sabia que sua missão ali estava cumprida. Com o nascer do sol, seguiu seu caminho, deixando para trás um lar que jamais seria seu, mas com a certeza de que, ao menos por um breve momento, havia plantado sementes de paz. Certa noite, enquanto descansava à beira da estrada, aquecendo-se junto a uma fogueira solitária, Freya percebeu sombras movendo-se na escuridão ao seu redor. Seu instinto gritou em alerta, mas antes que pudesse reagir, um grupo de viajantes emergiu da penumbra. Eram ciganos, homens e mulheres de olhares atentos, roupas coloridas e postura desconfiada. Cercaram-na sem agressividade, mas com cautela, avaliando-a como se buscassem entender quem era aquela jovem solitária vagando pelo mundo. Freya manteve a calma, sem fazer menção de fugir. Sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como ameaça. Em vez disso, ergueu as mãos lentamente, mostrando que não portava armas. O silêncio durou longos segundos, até que uma das mulheres, de idade avançada e rosto marcado pelo tempo, aproximou-se e encarou Freya com olhos profundos, cheios de histórias. "Você não é uma inimiga", disse ela, quebrando o silêncio. "Mas também não é uma de nós." Nos dias que se seguiram, os ciganos permitiram que Freya viajasse com eles. No início, mantinham uma distância sutil, observando-a como quem estuda um animal selvagem. Mas, aos poucos, a desconfiança se dissipou. Freya mostrou-se disposta a aprender e, em troca, compartilhar o pouco que sabia. Conheceu suas danças, suas canções que falavam de amor e saudade, suas histórias transmitidas de geração em geração. Aprendeu a ler a sorte nas cartas, a enxergar presságios no voo dos pássaros e a entender que a verdadeira liberdade não estava apenas em caminhar sem amarras, mas em pertencer a um povo sem fronteiras. Mas nem tudo era alegria entre eles. Freya testemunhou os desafios de manter a união em um mundo que os via com desprezo. Os ciganos eram constantemente expulsos das vilas, tratados como ladrões, acusados de crimes que não cometeram. Ela viu a dor de serem rejeitados por simplesmente existirem, a raiva contida de quem já estava cansado de ser um estrangeiro em todos os lugares. Ainda assim, encontravam força uns nos outros, mantendo viva sua cultura e sua identidade, sem jamais se deixarem domar. O tempo passou como um sonho, e quando chegou o dia de partir, Freya sentiu um nó apertar sua garganta. Não havia promessas de retorno, mas havia respeito. Como sinal de aceitação, uma jovem cigana de olhos dourados e sorriso travesso entregou-lhe um lenço vermelho, para que nunca esqueça que um dia foi uma de nós. Freya amarrou o lenço ao redor do pulso, sentindo o tecido macio contra sua pele.
Não era apenas um pedaço de pano, era um símbolo de pertencimento, um lembrete de que, mesmo sem raízes fixas, sempre haveria lugares e pessoas que a acolhessem. E assim, com o coração um pouco mais cheio do que antes, ela seguiu seu caminho, levando consigo as histórias e os laços que jamais poderiam ser apagados. A neve cobria o caminho como um manto traiçoeiro, escondendo armadilhas invisíveis sob sua brancura. O vento uivava entre as rochas escarpadas, cortando a pele como lâminas de gelo. Freya apertou o manto contra o corpo e seguiu adiante, cada passo exigindo esforço. Estava atravessando a perigosa fronteira entre a França e a Espanha, uma rota traiçoeira usada por refugiados, desertores e todos aqueles que precisavam desaparecer. Foi então que a encontrou. Uma mulher sozinha, ofegante, encostada em uma árvore retorcida. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados pelo medo e pelo frio. O volume sob suas vestes largas denunciava sua condição. Estava grávida. Freya aproximou-se com cuidado e a mulher, tremendo, murmurou: "Por favor, não me entregue." Seu nome era Lisette e fugia de um marido cruel que a perseguia como uma sombra. O homem, um oficial influente, não aceitava que ela escapasse de seu controle e usava seu poder para mobilizar guardas em sua captura. Ela tentara cruzar a fronteira sozinha, mas agora, enfraquecida e sem rumo, não via esperança além da neve que a consumia. Freya não hesitou. Pegou a mulher pela mão e sussurrou: "Venha, eu conheço um caminho." A jornada foi árdua. As montanhas não tinham piedade dos fracos. O frio congelava os ossos. Os ventos carregavam suas palavras antes que pudessem ser ouvidas. E o medo oscilava no peito de Lisette a cada passo. Havia patrulhas nos vales e olhos invisíveis em cada sombra. Freya ensinou-lhe a se mover sem ser vista, a controlar a respiração quando o perigo espreitava. Mas mais do que isso, ensinou-lhe algo ainda mais importante: a ser forte. Nas noites que passaram escondidas em cavernas, Freya contou-lhe histórias de mulheres que desafiaram destinos cruéis, que lutaram contra as correntes que tentavam aprisioná-las. Falou sobre a coragem que nascia mesmo nos corações mais temerosos e sobre como o verdadeiro poder vinha de dentro. "Você já é livre, Lisette", disse-lhe certa vez, enquanto dividiam um pedaço de pão endurecido. "Só precisa acreditar nisso." Quando finalmente alcançaram a segurança do outro lado, Lisette não era mais a mesma mulher. Seus olhos tinham um novo brilho. Suas mãos já não tremiam tanto. Abraçou Freya com força e, com a voz embargada, fez uma promessa: "Criarei meu filho com a coragem que aprendi com você. Nunca mais serei prisioneira de ninguém." Freya observou enquanto Lisette desaparecia entre as casas de um vilarejo espanhol, onde uma nova vida a esperava. Seu caminho agora era outro, mas a lembrança daquela mulher e do filho que traria ao mundo permaneceria com ela. E mais uma vez, Freya seguiu adiante, deixando para trás uma vida transformada, mas carregando consigo a certeza de que sua jornada tinha um propósito maior. A estrada poeirenta serpenteava pelas colinas douradas do sul da França, onde o calor do verão fazia o ar parecer uma miragem. Freya caminhava com passos firmes, o peso de sua jornada sentindo-se mais leve à medida que os dias se passavam. Mas, em um desses dias em que o caminho parecia mais solitário do que o habitual, ela encontrou um homem idoso, com o rosto marcado pelo tempo, mas um olhar vívido como o de um jovem. Ele carregava consigo apenas um cajado de madeira envelhecida e um sorriso misterioso que parecia refletir uma sabedoria que não vinha apenas de palavras, mas de toda a sua existência. O andarilho não parecia ter pressa. Ao contrário de todos os outros que ela encontrava em suas viagens, ele não parecia fugir de nada, nem correr para lugar algum. Parou à sua frente e, por um momento, seus olhos se encontraram. Não houve perguntas nem formalidades. Ele apenas disse, com uma calma que tocava a alma: "O caminho que você percorre não é apenas aquele que seus pés tocam, mas aquele que seus olhos ainda não viram." Intrigada e curiosa, Freya aceitou sua companhia. Durante semanas, os dois caminharam juntos pelas estradas, passando por vilarejos e campos, sempre com o andarilho à frente, como se soubesse exatamente onde ir, sem pressa de chegar. Cada passo, cada pausa era um convite para aprender algo novo. Ele lhe ensinou a arte de observar o invisível,
como o vento não só passava por eles, mas falava com uma linguagem antiga, compreendida apenas pelos mais atentos. Sinta a direção do vento, dizia ele, e entenderá as intenções de quem se aproxima. Com ele, Freya aprendeu a perceber as pequenas coisas, como as estrelas não eram apenas luzes no céu, mas mensagens para aqueles dispostos a escutá-las. Observando as constelações, ele lhe mostrou como cada movimento das estrelas refletia não só os ciclos da natureza, mas também os ciclos internos da alma humana. O céu nunca está vazio, ele dizia com frequência. Ele está sempre nos dizendo algo, se soubermos ouvir. Mas o maior ensinamento foi o mais sutil. O mestre espiritual a conduziu a uma compreensão mais profunda dos seres humanos, ensinando-lhe a perceber os sentimentos ocultos nas palavras não ditas, o peso nos olhares que ninguém mais parecia notar e os gestos silenciosos que revelavam mais do que qualquer conversa. Ele a fez perceber que, por trás de cada história, de cada rosto, havia uma verdade oculta, muitas vezes não reconhecida nem por quem a carregava. Ele dizia: a verdadeira sabedoria não está nas respostas que você encontra, mas nas perguntas que você é capaz de fazer. Quando o mestre se despediu de Freya, uma tarde dourada de outono, ela sentiu que algo dentro dela havia se transformado. Ele não lhe deu nenhuma despedida formal, apenas um olhar tranquilo e um gesto sutil com o cajado, como se indicasse o próximo passo que ela deveria dar. Agora você já vê o que antes estava oculto, disse ele, e com essas palavras desapareceu na poeira da estrada, como se o vento o tivesse levado. Freya ficou ali por um momento, os olhos fixos no horizonte. Sabia que sua visão de mundo nunca mais seria a mesma. Não se tratava mais apenas de caminhar por uma estrada física, mas de estar atenta aos sinais invisíveis ao redor de si. O vento, as estrelas, os sentimentos não ditos. Tudo fazia parte de uma grande tapeçaria. E ela agora podia ver as linhas que entrelaçavam o universo, de uma maneira que antes não conseguia. E com um sorriso sereno, ela seguiu adiante, levando consigo a sabedoria daquele encontro transformador. Com o passar dos meses, a lenda começou a se espalhar, como uma brisa suave que toma forma e cresce sem que ninguém perceba. Em vilarejos distantes e aldeias esquecidas, as histórias sobre uma mulher misteriosa que vagava pelas estradas começaram a tomar conta das conversas. Eles falavam dela como uma sombra nas estradas, sempre presente quando a ajuda era mais necessária, mas sempre desaparecendo antes que qualquer agradecimento pudesse ser dito. Seu nome nunca foi revelado, e ela nunca o dizia a ninguém, como se a sua verdadeira identidade fosse algo que transcende as palavras. Mas o que a tornava inesquecível eram seus olhos. Olhos de uma mulher que carregava toda a sabedoria das montanhas e a força das tempestades. Olhos que pareciam ver através de você como se soubesse quem você realmente era, sem precisar de explicações. Seus pés estavam calejados pelas longas jornadas, mas cada passo era dado com uma firmeza silenciosa, como se a estrada fosse sua casa e o mundo, seu templo. E sempre havia o lenço vermelho. Ele se movia com o vento, balançando como um símbolo de sua liberdade e da força invisível que a guiava. O lenço parecia ser uma extensão de sua própria alma, um lembrete de que ela pertencia ao mundo e, ao mesmo tempo, era uma viajante, sem raízes, mas com uma missão. A cigana da estrada, como logo ficou conhecida, tornou-se uma figura enigmática. Aqueles que cruzavam seu caminho, em momentos de desesperança, saíam de sua presença transformados. Alguns encontraram respostas para questões que estavam em seus corações por anos. Outros, forças para seguir em frente quando pensavam que não podiam mais. Mas o que a tornava única não era apenas o fato de ajudá-los, mas a maneira como fazia com que se vissem com outros olhos, como se ela apenas despertasse algo já presente dentro deles. Uma chama, uma força que estavam esquecendo. Muitas vezes, ela passava despercebida. Era como se fosse parte do vento, do céu, da terra que pisava. E quando alguém, tomado por uma gratidão silenciosa, tentava se aproximar para agradecer, ela já havia partido. Às vezes, apenas o lenço vermelho no horizonte era o único vestígio de sua passagem. Para muitos, isso apenas adicionava mais mistério à sua lenda.
Como poderia alguém tão imersa na humanidade desaparecer com tamanha facilidade, sem deixar rastros? E assim, a cigana da estrada se tornou algo mais do que um nome. Era um símbolo, uma figura que representava a liberdade, a transformação e a conexão com o invisível. Ela não pertencia a nenhum lugar, mas estava em todos os lugares. Ela não tinha uma história fixada, mas era parte da história de todos que a cruzaram. A cada passo que dava, um novo eco se espalhava. E assim, com o tempo, ela se tornou uma lenda viva, uma mulher sem nome, mas com um poder que só quem a encontrava poderia entender. Amélia era uma camponesa simples que vivia uma vida tranquila em sua pequena casa de madeira, rodeada pelas paisagens tranquilas do campo. Sua rotina era feita de trabalho duro, mas também de momentos de paz ao lado de sua família. No entanto, uma noite, toda sua existência foi virada de cabeça para baixo. O som de um estalo no ar, seguido de uma chama que se alastrava rapidamente, foi o primeiro sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. Em segundos, as chamas tomaram conta da casa, engolindo tudo em seu caminho. O calor sufocante e os gritos de seus pais e irmão mais novo ecoaram por toda a casa. Amélia tentou, em vão, salvar os que amava, mas o fogo foi implacável. Ela conseguiu escapar pela janela, mas ao olhar para trás, viu a casa se desintegrar diante de seus olhos, levando consigo as vidas daqueles que mais amava. Nos dias que se seguiram, Amélia caminhou sem rumo, vagando pelas estradas em um estado de choque. Seus pés estavam feridos pelas pedras e pela caminhada forçada, e suas roupas, chamuscadas pelo fogo, estavam agora sujas e esfarrapadas. Mas o que mais a afligia era a dor invisível que parecia consumir seu coração. A dor de perder sua família, seu lar, sua identidade. O mundo à sua volta parecia sem vida, como se as cores tivessem desaparecido, deixando tudo em um tom cinza e vazio. Foi em uma tarde nublada, quando o céu parecia refletir seu desespero, que Amélia encontrou Freia. Ela estava sentada sob uma árvore, com a postura calma e serena de quem conhece bem o peso da estrada. O encontro não foi casual, como se o destino tivesse posto as duas no mesmo caminho para que suas jornadas se entrelaçassem. Freia observou a jovem se aproximar, seus passos hesitantes e a expressão vazia, como alguém que carregava um peso invisível. Sem dizer uma palavra, Freia pegou um pedaço de pão de seu saco e uma garrafinha de água fresca, oferecendo-a a Amélia com um sorriso suave. "Você está cansada", disse Freia, sua voz gentil como o vento que passava pelas folhas. Amélia, inicialmente reticente, pegou o pão e a água, os olhos ainda perdidos na distância. A cigana não insistiu em conversar, respeitando o silêncio que parecia ser a única companhia de Amélia naquele momento. Freia sabia que, às vezes, as palavras não eram necessárias, que o cuidado estava no gesto simples, na atenção ao outro sem pressa, sem cobrança. Durante os primeiros dias, Freia não fez perguntas. Ela a observava, percebendo o sofrimento de Amélia, e, com paciência, passava os dias ensinando-lhe o que sabia. Ensinava-lhe a reconhecer as flores medicinais, a identificar as plantas que poderiam trazer alívio para as feridas e dores, e como se alimentar da natureza. Mas, mais importante, Freia começava a ensinar a Amélia a ouvir o silêncio de seu próprio coração, a reconectar-se com a terra e com a vida que ainda existia ao seu redor. A jornada de cura não foi fácil, e Amélia sabia disso. Freia a acompanhava enquanto ela tentava se reerguer, ensinando-lhe também como plantar sementes em solos aparentemente estéreis, não só no campo, mas dentro de si mesma. Assim como uma planta precisa de tempo para brotar, também é preciso paciência para curar as feridas da alma, dizia Freia, e Amélia, embora com dificuldades, começou a entender. A dor não se desfazia de imediato, mas aos poucos, ela começou a perceber que, assim como a terra fértil traz frutos após um longo tempo de cuidado, ela também poderia encontrar a paz se fosse paciente consigo mesma. Juntas, elas reconstruíram uma pequena cabana improvisada perto de um rio, onde a água pura e tranquila parecia simbolizar a esperança de uma nova vida. A cabana não era grande, mas era um lar simples e acolhedor. E ali, Amélia começou a cultivar suas primeiras colheitas. Agora com o coração um pouco mais leve, ainda marcado pela dor, mas com uma renovada sensação de propósito. Quando chegou o dia da partida de Freia, Amélia não a impediu.
Ela sabia que a cigana pertencia à estrada, que sua vida era uma contínua jornada e que não poderia ser retida por ninguém. Mas mesmo assim, o adeus foi difícil. Ela não sabia quando ou se encontraria alguém como Freya novamente. No entanto, ela entendeu que, mais do que as palavras que Freya lhe havia dado, a maior lição era a de confiar no próprio tempo e na própria força. A cura vem no seu próprio ritmo, Freya dissera uma vez, e agora Amélia compreendia isso com clareza. Ela olhou para o lenço vermelho que Freya usava, agora com um leve sorriso, e a cigana desapareceu pela estrada, levando consigo a sabedoria que transformou a dor de Amélia em algo que ela poderia cultivar e, com o tempo, florescer. Pierre era um homem quebrado, um soldado veterano que carregava as cicatrizes invisíveis das batalhas que travara e as marcas profundas das perdas que sofrera. Suas mãos, agora calejadas e trêmulas, haviam segurado espadas, escudos e rifles, mas não havia treinamento que o preparasse para o peso da culpa que o consumia depois da guerra. Ele caminhava sem rumo, perdido em um mundo que agora parecia distante e desconexo, onde as lembranças das guerras passadas o atormentavam a cada passo. Os rostos dos amigos que perdera, os gritos das batalhas, o som ensurdecedor das explosões, tudo parecia gravado em sua mente, uma lembrança constante e dolorosa de sua própria fragilidade. Foi em uma encruzilhada, onde os caminhos se cruzavam como destinos, que Pierre encontrou uma pequena fogueira acesa. O calor da chama não era o suficiente para afastar o frio que ele sentia dentro de si, mas foi ali, naquele ponto solitário, que ele parou. Sentou-se ao lado da fogueira, a cabeça abaixada, imerso em pensamentos sombrios. Ele não buscava companhia, nem conselhos. Ele só queria o silêncio da noite, um momento para se perder ainda mais em seus próprios pensamentos. Mas, como que atraída pela solidão de sua alma, Freya apareceu. Sem dizer uma palavra, ela se sentou ao lado de Pierre e, com a calma que a acompanhava, acendeu sua própria fogueira. O fogo, assim como ela, não precisava de palavras para ser eficaz. A chama dançava, lançando sombras tranquilizadoras sobre o rosto de ambos. Pierre, inicialmente surpreso pela presença de alguém naquele lugar isolado, não disse nada. Freya não fazia perguntas. Sua presença era silenciosa, mas profunda, como uma onda suave que, sem pressa, alcança a margem da alma. Durante os primeiros dias, eles caminhavam juntos sem pressa, e foi através desses pequenos momentos, dessas caminhadas silenciosas, que Pierre começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Uma leveza. O peso do mundo, ainda presente, parecia ser um pouco mais suportável com a companhia dela. Freya guiou Pierre por trilhas que ele nunca notara antes. Não eram apenas trilhas físicas, mas também caminhos internos que ele havia evitado por tanto tempo. Ela o levou até um vilarejo, escondido entre as montanhas, onde outros veteranos como ele haviam encontrado uma segunda chance. Lá, eles não eram apenas lembranças do passado. Eram homens e mulheres reconstruindo suas vidas, ensinando ofícios, vivendo em comunidade. Freya lhe mostrou que o futuro não precisava ser moldado pelas sombras do passado, e que, às vezes, era possível criar algo novo, mesmo depois de tanto destruição. Mas, antes de levá-lo até aquele lugar, Freya sabia que Pierre precisava enfrentar o que estava enterrado dentro dele. Em uma noite silenciosa, longe de qualquer povoado, Freya conduziu Pierre até um riacho cristalino. O som da água fluindo suavemente parecia acalmar as turbulências internas do soldado. Ela pediu que ele se agachasse e olhasse para o seu reflexo na água. "Quem você vê?" perguntou ela, sua voz suave, mas firme. "Um guerreiro ou um homem? Você pode escolher." Pierre ficou em silêncio, olhando para o reflexo borrado na água. O rosto de um homem marcado pelas batalhas, com os olhos cansados e a alma ferida, apareceu diante dele. Mas enquanto o olhava, algo começou a se mover dentro dele. Pela primeira vez, ele permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de libertação. Ele chorou por tudo o que perdera, pelo peso da guerra, pelas vidas que destruíra, pela dor que carregava em seu peito. Mas, ao fazer isso, ele também chorou por algo que não sabia mais que existia dentro dele.
esperança. Freya permaneceu ao seu lado, em silêncio, enquanto ele chorava. Ela sabia que a cura não viria em um instante, mas sim em um processo doloroso e gradual. Ao terminar, Pierre se levantou, mais leve de alguma forma, e olhou para Freya. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que a estrada à frente não era só um caminho de sofrimento. Ele tinha escolha. Ele poderia, talvez, ser mais do que o homem que as batalhas o haviam forçado a ser. E assim, com os olhos mais abertos, Pierre começou a caminhar de volta para a vida, guiado por uma cigana que conhecia bem o valor do silêncio e da cura. A cigana da estrada tornou-se mais do que uma simples mulher. Ela se tornou um símbolo vivo de resistência, transformação e sabedoria ancestral. Sua presença, embora fugaz, tocava profundamente todos aqueles que cruzavam seu caminho. Ao longo dos anos, sua história se espalhou pelos vilarejos, passando de boca em boca nas praças e fogueiras, ecoando pelas estradas poeirentas e caminhos esquecidos. Era contada com reverência, não apenas como a história de uma viajante solitária, mas como uma lembrança eterna de que mesmo nas jornadas mais solitárias e dolorosas, há sempre um espaço para aprendizado, cura e generosidade. Diziam os aldeões que, mesmo quando sua imagem desaparecia na neblina do amanhecer, a sua essência permanecia viva nas lições que deixava para trás. Cada encontro com a cigana da estrada era uma oportunidade de crescimento, um convite a olhar para dentro de si mesmo e enfrentar os fantasmas que habitavam o coração. Em cada estrada que ela percorreu, em cada fogueira que acendeu, a luz de sua sabedoria não iluminava apenas o caminho à frente, mas também os corações daqueles que estavam perdidos, oferecendo-lhes uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o que significa ser livre e sobre como a compaixão pode curar até as feridas mais profundas. A história da cigana da estrada não era apenas sobre os momentos em que ela tocava vidas, era sobre o legado de sua própria transformação. De uma jovem marcada pela dor e pela perda, ela se tornara uma mulher que, com cada passo dado na terra, plantava sementes de esperança, mostrando que a verdadeira liberdade não era a ausência de sofrimento, mas a capacidade de abraçar a jornada, com todas as suas dificuldades, e ainda assim encontrar beleza e aprendizado em cada curva do caminho. Assim, seu nome nunca deixou de ser sussurrado entre os ventos das estradas, reverberando como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre espaço para a luz.